bem-vindos, alunos do sexto ano, para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Fabiana e estou aqui convidada desse homem maravilhoso, esse professor incrível, né? Esse ídolo, essa pessoa assim que faltam palavras para descrever, Antônio Russo. Bom dia, pessoal aí do sexto ano, alunos e professores. Fiquei meio desconcertado, estou até emocionado com as palavras aqui da minha amiga, a professora Fabi, né? Mas tudo bem, deixa, né, professora? Qual que é o tema da aula hoje, por favor? Então, hoje vamos trabalhar tipos de paisagens e os seus elementos, né? Então, hoje vai ser, assim, uma aula... Na realidade, essa aula aí ela é um complemento de uma habilidade do quinto ano que vocês tiveram na primeira aula de Geografia desse ano, né, que retrata aí sobre as paisagens. Mas aí quem vai ter a honra de falar o que nós vamos trabalhar hoje é a professora Fabi. Hoje eu estou assim, olha, estou até emocionada. Então, vai aparecer aí na tela para vocês hoje, né, as habilidades aí. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a habilidade descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. A unidade temática é o sujeito e o seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento é a identidade sociocultural. É isso aí, perfeito. Como a gente vai ter aí os objetivos, né, no decorrer do ano, a gente vai ver os objetivos da ONU, que são os 17 objetivos, nós vamos iniciar a aula de hoje mostrando o geral, né? Então é um vídeo que fala aí sobre a ONU tem um plano que são os objetivos globais aí. Então acompanhem na tela, por favor. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. É isso aí. Então, essa aí é um vídeo, né, que
fala no geral, né, os 17 objetivos da ONU, né, com 167 metas, e logicamente no decorrer do ano, dependendo aí da habilidade, nós vamos colocar, né, o objetivo 1, o 2, dependendo da habilidade que nós vamos ver aí. Mas é importante a gente já ter, né, um padrão geral aí do que são esses objetivos e qual o interesse da ONU e, obviamente, dos países em tentar melhorar, né, cada vez mais, né, a vida aí, tanto a fauna e na flora aqui no mundo, tá certo? Para relembrar um pouco da aula que eu citei para vocês aí, da retomada da habilidade 8 do 5º ano, que ele se agrega aí à habilidade 1 do 6º, vamos aí à próxima tela. Então nós temos aí a paisagem. Então o que é uma paisagem? É o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. Então a paisagem, ela acaba refletindo também, né, o desenvolvimento que se tem na região. E, logicamente, ela pode, sendo local, regional ou mundial, a local ela pode interferir na regional, como também pode interferir na mundial. E a gente sabe, né, que, principalmente após a primeira Revolução Industrial, essa paisagem aí ela foi se transformando muito mais rapidamente, né? Lembrando aí que, em meados do século XVIII, nós tivemos aí a primeira Revolução Industrial. Então, vejam, né, que é um pequeno espaço de tempo, né, que se transformou, né, com uma velocidade muito grande a paisagem no mundo, tá certo? E esses elementos da paisagem a gente vai observar aí nas telas a seguir. Então vamos aí para a primeira. Então uma das paisagens naturais que nós temos é a vegetação, né? Então está lá, a gente relembrando aí até da aula anterior, nós temos aí uma paisagem que é denominada de elemento natural, que é a vegetação. Então a gente não vê nenhuma transformação nessa imagem, né, porque na realidade não se teve aí um processo humanizado. Então, por isso que nós chamamos de elemento natural. Um outro elemento natural que a gente também cita aí nas paisagens natural é o relevo. Então, vamos lá ver aí um relevo. Então, esse aí é o relevo aí da Cordilheira dos Andes, tá certo? E também não há nenhuma transformação humanizada aí. Então, não tem nenhuma construção, nenhum processo humanizado que nós temos aí. Tá? Então, nós temos aí a vegetação, nós temos o relevo, e o outro elemento natural que nós temos é a hidrografia, né? Que aí vocês estão acompanhando, né, as cataratas de Iguaçu, na Bacia do Paraná, aqui no Brasil. Né? E também, nesse elemento, não teve nenhum processo humanizado, então não houve nenhuma transformação. É lógico, né, que com a construção da hidrelétrica de Itaipu, né, nós tivemos algumas quedas da água sendo, né, eliminadas. Mas, olhando essa imagem, né, atualmente, as cataratas não teve, nessa região, nenhum processo humanizado. Então, por isso que nós chamamos de elementos naturais. Quando há um processo de transformação do ser humano, aí sim, nós falamos que esse elemento é um elemento humano, um processo humanizado, né, cultural, pela transformação que o ser humano fez. E aí nós temos um exemplo na tela para vocês aí. Então vamos lá. Nós temos lá a imagem do Cristo Redentor, né? Lá ao fundo nós temos a cidade do Rio de Janeiro, tá? Que é aqui no Brasil. E aí, logicamente, né, uma transformação, né, quase completa aí da paisagem no Rio de Janeiro. A gente vê lá os morros ainda, né, com uma certa vegetação, mas a grande parte dessa visão aí da paisagem que a gente observa é uma paisagem humanizada. Então nós chamamos de paisagens culturais ou humanizadas aquelas que foram muito e definitivamente transformadas pelo ser humano. E ela, com o passar do tempo, ela vai se transformando, né? A tecnologia faz isso, né, com que, logicamente, as obras sejam modificadas, como a gente vai ver em imagens anteriores, e até vocês viram na primeira aula de geografia, tá certo? Aí nós temos, logicamente, se confunde muito a questão, né, da paisagem rural. Ela é uma paisagem cultural, humanizada, né, cultural, ou ela é uma paisagem natural? Depende da paisagem que você está visualizando. Então, essa paisagem que eu vou mostrar para vocês aí, apesar de ser uma paisagem rural, ela é uma paisagem transformada pelo ser humano. Nós estamos vendo aí a construção das casas, né, tem lá, né, uma plantação, né, essa parte aí da frente, ou é uma plantação foi tratada pelo ser humano, então ela foi, em certa parte, transformada. Então ela tem uma mescla de
de processo que é natural, que é o processo original, com o processo de transformação humano. Então, é lógico que a paisagem rural, pela ruralização do ser humano, ela é um espaço humanizado. Só que ela também tem espaços naturais que são preservados, e isso é importante, principalmente na agricultura e na pecuária, porque se você degradar toda essa paisagem rural, ela acaba, com o passar do tempo, se tornando aí uma vossoroca, né, que é um processo erosivo, né, e acaba perdendo esse espaço aí, tá certo? Então, é interessante a gente sempre falar nesse processo aí de ruralização, nesse aspecto de paisagem natural e paisagem humanizada. Alguns dizem que são paisagens naturais, mas elas têm, né, características diferenciadas aí pelas construções que são feitas, mesmo em menor quantidade, nas cidades. Certo, professora Fabi? Exato, eu acho que de uma coisa que você estava falando, muitas vezes a gente fala, mas tem uma plantação ali, mas muitas vezes você desmatou ali plantas nativas para fazer uma plantação, né? Mas o lago ainda existe, mas às vezes ele está cheio de poluente, né? De agrotóxicos, enfim. Exatamente. Então você está tendo uma modificação, sim, na natureza, e não necessariamente positiva. Exatamente. E, na realidade, até falando nessa situação aí, muito se fala em reflorestamento hoje, né? Então se transformou novamente numa paisagem vegetal. O reflorestamento ele é feito pelo ser humano, então houve uma transformação da paisagem natural que a gente tinha anteriormente. É bem lembrado isso, porque hoje as empresas que mexem com madeira, né, celulose, elas são obrigadas por lei, né, em boa parte do mundo, vou falar em toda a parte do mundo, porque nem todos os países têm essas legislações, de estar fazendo reflorestamento, mas nós sabemos que por mais que faça um reflorestamento bem feito, não é a mesma coisa do original. Então é bem característico isso, porque é um fator já econômico que faz parte da nossa sociedade, né, Fabi? E professor de sociologia, fala em sociedade, né, tá aí no esquema, né? Bom, vamos ver aí uma paisagem extremamente urbana, que eu gosto muito de mostrar nas minhas aulas aí, que é a cidade de Tel Aviv, que é a capital aí de Israel. A gente vê praticamente só concreto, né? Uma árvore aqui, uma outra árvore ali, que obviamente foi plantada pelo ser humano, mas de exemplo que eu dou assim, de paisagem extremamente urbana, a gente acaba mostrando aí a cidade aí de Tel Aviv, que ela é muito concretizada, né? Dá para perceber que ela tem esse aspecto aí extremamente urbano. Porque quando a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela também é uma cidade urbana, né, extremamente concretizada, né, mas nós temos leis aqui no município que obrigam, né, edifícios, por exemplo, a ter um espaço verde. E aí a imagem, quando a gente mostra de São Paulo no alto, ela é diferente da imagem dessa cidade de Tel Aviv, que é extremamente concretizada. Então, por isso que eu sempre coloco essa imagem aí, para retratar essa paisagem extremamente humana, né? Extremamente urbanizada, né, professora? Eu sempre, quando falo sobre essa questão de construção, de mudanças, assim, eu sempre lembro de Abu Dhabi, né? Que era assim, você via um deserto, assim, e aí em questão de, sei lá, 10 anos, 20 anos... Você tem ali, você não consegue nem mais ver areia, basicamente, exatamente. Tudo ali urbanizado. É o tipo da cidade que ela foi, né, totalmente construída assim, planejada, né? Como nós temos cidades aqui, logicamente com, né, as capitais, elas acabam, né, se transformando em macrocefalias urbanas, né, um inchamento de pessoas. Então, a Curitiba foi planejada, Belo Horizonte foi planejada, né? O próprio, né, Brasília foi planejada, mas é lógico, o inchamento faz com que ela perca essa noção aí de planejamento, né? Mas é bem lembrado, Abu Dhabi foi construída no deserto e dinheiro, né, ajuda a construir belas paisagens. Né? Bom, já que estamos aqui falando sobre paisagem, uma atividade, né, professora? Bora para a atividade. Então, assim, a gente quer saber aí você, aluno, que está aqui prestando atenção, né? Como o professor falou, vocês também já tiveram ali um gostinho disso na aula passada, certo? Na primeira aula. Na primeira aula. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. De acordo com o que foi visto, responda, né? Conta pra gente, o que é uma paisagem natural? Né? E paisagem cultural é o mesmo que paisagem humanizada? Explica aí pra gente que eu vou estar de olho aqui no chat. 3 minutinhos? Então, só alegria. Daqui 3 minutinhos estamos de volta.
Olha, tivemos várias respostas aqui. O aluno Guilherme falou que a paisagem natural ela não é humanizada, né? Que mais temos aqui? O aluno David falou que a paisagem natural é quando é uma paisagem com elementos naturais, né? Como vegetação e outras coisas, né? Colocaram também paisagem natural, ela é da própria natureza, sem nenhuma interferência humana, né? Que não, aqui a professora Nair falou paisagem natural é aquela que não teve atuação do homem. E aqui a professora Margalete colocou paisagem natural é formada por elementos construídos pela natureza e, para a resposta da 2, paisagem cultural ou humanizada, são a mesma coisa, que são formadas por elementos construídos pelos seres humanos. Perfeito. Então, a professora Nair, a professora Maria Helena, né, que retrataram bem a questão da paisagem natural, né, são os elementos, né, que não tiveram nenhuma alteração, transformação do ser humano. Então, elementos vindos da natureza, que a gente mostrou aí na primeira parte, né, o relevo, a hidrografia, a vegetação, né, é um processo natural. Agora, quando a gente fala em paisagem cultural, é o mesmo que falar de paisagem humanizada, né, porque a questão da cultura faz parte do ser humano. Então, por isso que nós chamamos de paisagem cultural ou paisagem humanizada. E cada região, ela tem uma característica própria, né, do próprio cidadão, que através da sua cultura e da sociedade em que ele convive, ele acaba transformando essa sociedade, né? Isso é bom até pesquisar, né, quando a gente fala em cultura, né, a culturalização, né, o processo material, o processo imaterial, né, muito tratado aí em sociologia, até em geografia, com a questão aí dos fluxos materiais e imateriais que a gente aprende na globalização, tá certo? Bom, vamos dar sequência aí e a gente vai fazer até comparações, né, de paisagens aí que, né, retomando aquele assunto lá da habilidade do 5º ano que nós estamos tendo aqui nessa habilidade do 6º ano. Para começar, a gente vai ver uma paisagem aí, uma imagem, né, da Vila de São Paulo, isso aí em 1631. A gente vai ver lá no topo, né, no fundo da imagem, a Vila de São Paulo, né, sendo aí construída, né? E aqui, né, a capitania de São Vicente em destaque, né? Então, boa parte dessa paisagem, né, principalmente aí da de São Vicente, ela é uma paisagem natural, né? Já ao fundo, a gente já está vendo construções na Vila de São Paulo, né? Então, a Vila de São Paulo já sendo construída e já se transformando aí numa paisagem humanizada. Nós estamos falando aí de século XVII aqui no Brasil, 1631. Então, vejam que levou um tempo, né, desde da vinda dos portugueses aqui em 1500 até 1631, aí, quase um século e meio aí se passou, e aí a gente vê os ressurgimentos aí das vilas, principalmente aqui na região do Sudeste, e depois, né, se transformando cada vez mais. Agora nós temos aí uma comparação, tá? Então nós vamos ver aí algumas imagens aí, fazendo comparações. A primeira delas é da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista aí com seus casarões aí dos barões de café, início do século XX, né? Lembrando aí que é o auge do ciclo do café, então os barões do café morando aí na Avenida Paulista, né, e fazendo a cafeicultura no interior de São Paulo, e uma fotografia mais recente da Avenida Paulista, né, a loucura que é a Avenida Paulista, aquele movimento principalmente à noite, né, aquela movimentação bem urbana, né, professora Fabi, que, né, se movimenta aí de manhã, de dia, no trabalho, no horário comercial, e à noite, né, uma diversão, né? Exatamente, ali um centro cultural também, ali na Paulista, exatamente, né? Então é uma miscigenação de cultura aí, né, e de aspectos humanizados aí que nós temos, e veja como se transformou, né? E se a gente for considerar, logicamente é uma imagem recente, mas quando a gente fala de Avenida Paulista, né, já na década de 50, década de 60, já começa a dar um crescimento, né, atingindo o seu auge na década de 1980, e se considerando hoje o centro financeiro de São Paulo e do Brasil também, né? Então é importante retratar isso aí. Lembrando que já lá no início do século XX, se a gente for considerar que a base da economia do Brasil era o café, né, e quem morava na Avenida Paulista eram os barões de café, já era até, certa parte, um centro financeiro, né? Mas mais residencial. Já né? estava ali, com um pezinho ali já no... Já estava no esquema, né? Já estava ali no esquema, entendeu? O pessoal ali que do dinheiro já estava lá. Já estava lá, então já só parece que passou de geração para geração. Basicamente. Né? Bom, vamos lá ver para a próxima tela aí, que eu tenho certeza que quando construíram o elevado Costa e Silva, a professora Fabi não era nem nascida. Então, essa é uma fotografia de 1970,
E hoje, né, a gente tem aí a fotografia, né, mais recente, né, praticamente a gente não consegue ver o elevado Costa e Silva. É que eu não achei nenhuma imagem, logicamente autorizada, que poderia mostrar para vocês, de um ângulo mais aberto do elevado Costa e Silva, né, já com as construções, para mostrar, né, que existe uma diferença bem clara, né, da paisagem que a gente vê, que já é humanizada em 1970, óbvio, né? Cidade grande como a cidade de São Paulo já tem esse aspecto, mas, né, que os espigões, né, os edifícios, né, no seu entorno acabaram, né, praticamente cobrindo, porque ele é extremamente extenso, né? O Minhocão, né, como é carinhosamente conhecido aqui na cidade de São Paulo, ele vai, né, ele liga, né, a Zona Oeste com a Zona Leste. Então ele é extremamente extenso, né? E agora, né, de um tempo para cá, né, de anos, né, para cá, final de semana ele serve como lazer, né? Exatamente. Até por causa da questão da poluição, né, anos a população que mora lá, né, reclama, né, da poluição, do barulho. Então, que ele é fechado, né, durante a noite para que as pessoas consigam dormir. Exatamente. O que não acontecia, acho que até a década de 80, início da década de 90. Tá certo? A próxima imagem é o Vale do Anhangabaú. Tá certo? Então nós temos aí uma foto do início do século XX, do Anhangabaú, e uma fotografia mais recente. Se a gente observar, vai ver que a paisagem, ela mudou, mas assim, ela tem uma característica bem parecida, né? As praças, né? Elas são bem parecidas, só os edifícios aí acabaram mudando. Nós temos alguns edifícios antigos no Vale do Anhangabaú que ainda continuam, eles são até tombados, né? Mas nós temos vários edifícios aí na imagem mostrando, né, que são edifícios mais modernos, né? Mas as imagens aí, nesse caso, são bem parecidas. Mas também houve uma transformação do passado. Mas essa imagem já não é tão recente, que houve uma mudança atualmente no Vale do Anhangabaú. É verdade, houve uma mudança. Então a gente fala justamente que é isso, essa mudança que a gente tem hoje é muito rápida. É uma imagem recente, mas ela é recente, mas mesmo assim, houve uma mudança ainda mais recente que já mudou. Né? Exatamente, bem lembrada. Essa ideia. Dependendo do lugar, ela vai se transformando bem mais rápido do que as outras. Exatamente, muito bem. Tá? Professor de Sociologia aí sempre ajudando, né? Agora nós temos a Praça da Sé, né? Vamos lá na Praça da Sé. Aí sim, né, uma imagem bem diferente, mas as duas sendo humanizadas, né? Uma fotografia de 1880, né? E aqui a imagem central da Praça da Sé, e ao fundo, né, os edifícios, né, que a gente, logicamente, não vai ver em 1880, tá certo? Então, todas essas imagens aí transformadas, e aí a gente vê uma imagem, né, de um panorama aí de São Paulo, né, atual, né, logicamente, né, com o passar do tempo transformado. Então, vamos lá para a próxima tela, nós vamos ver São Paulo, né? Aí, isso, tá estralado aí, apareceu. Então está aí a cidade de São Paulo, a gente mal consegue ver os edifícios de tanta edificação que nós temos na cidade, né? E tem alguns pontos verdes aí, de alguns parques que nós temos aí, até um campo de futebol ao fundo. Eu vou chutar que esse verde é o Ibira. É, exatamente, entendeu? Até pela questão aí de localização. A região metropolitana de São Paulo, que é a Grande São Paulo, né? Os 39 municípios, incluindo a cidade maior aí, que é São Paulo. É interessante até o aluno se localizar aí, os alunos que moram aí nos 39 municípios de São Paulo. Tá, e aí vocês podem fazer uma pesquisa, né, das imagens da sua cidade, coloca aí na tela por gentileza, do passado comparando com as dos dias de hoje, porque vocês vão ter muitas imagens diferenciadas aí. Tá certo, pessoal? Então foi um prazer imenso estar aí com vocês nessa sexta-feira pela manhã. Né, desejo aí um ótimo final de semana para todos, né, um bom descanso para segunda-feira aí estar preparado de novo aí para as aulas aí na escola e no Centro de Mídias. E agradecer a minha amigona, professora Fabi, que eu sou fã número 1 dela. Obrigado, Sou Fabi. muito fã também da Antônia, então muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês. Não esqueça de dar o feedback da aula aí no nosso QR Code e a gente se vê aí nas próximas aulas. Falou, moçada.